O Barcelona atualmente está entrando em um período de vacas magras, sem um grande time, sem grandes resultados e, após a saída de Messi, órfãos de um craque para chamar de seu. Situação parecida, mas pior, o clube vivia há quase 5 décadas atrás, quando contratou o desbravador holandês que os guiaria aos tempos de glória, Johan Cruyff. E essa história eu te conto após a vinheta. Em 1973, Johan Cruyff estava no topo do planeta. Havia acabado de conquistar 3 Copas dos Campeões consecutivas, tinha sido eleito uma vez o Bola de Ouro, com outro prêmio já a caminho, e era considerado por muitos o melhor jogador do planeta, ao lado do alemão Franz Beckenbauer. O Barcelona, por outro lado, estava em uma cerca de 13 anos sem títulos espanhóis. Desde o tempo de Kubala e Luis Suárez, o espanhol, é claro, não o uruguaio, os blaugranas não sabiam o que era ser protagonista na Espanha. Para piorar, além de seu rival Real Madrid, o Atlético voltava a recuperar prestígio e conquistar troféus naquela década. O desespero por uma reviravolta era evidente e o clube faria todo o possível para reverter a situação. E é aí que entra Cruyff. A contratação de Cruyff foi meio que um alinhamento perfeito dos planetas para o Barcelona. Apesar do estrondoso sucesso em campo com a Ajax, o craque holandês já vinha há alguns anos em desacertos financeiros com a diretoria Ajaxen. Mas o fato dos 2 principais mercados do futebol europeu, a Liga Italiana e a Espanhola, estarem fechados para estrangeiros, esfriava a situação. Acontece que justamente naquele verão de 73, esse bloqueio à contratação de estrangeiros cairia na Espanha. Tanto o Barcelona quanto o Real Madrid cresceram um olho sobre o camisa 14. Para ajudar, Cruyff havia se revoltado com seus companheiros de equipe por terem escolhido o ponto esquerda Piet Keizer como capitão do Ajax ao invés dele. Para Cruyff, era hora de partir. E o Real Madrid parecia estar bem perto de adquirir o craque. Mas o presidente do clube, Santiago Bernabéu, se recusou a dar o salário de $12 mil por temporada exigido pelo holandês e seu staff. Mas o Barcelona, entretanto, não se furtou em aceitar a pedida salarial e ainda fazer de Cruyff a contratação mais cara da história do futebol mundial até aquele momento. 120 milhões de pesetas, a moeda espanhola da época. No Barcelona, ele se reencontraria com seu mentor, Rinus Michels. Cruyff, então, finalmente seria blaugrana? Não exatamente. Devido à contratação ter sido efetuada após a janela de transferências holandesa, a federação do país embargava o negócio. Claro, em tempos menos globalizados, eles também não queriam perder o grande expoente do futebol do país. Há inclusive a lenda de que o presidente do Groningen protestou contra a cessão do camisa 14, pois isso seria uma injustiça esportiva, uma vez que seu time teve que enfrentar Cruyff pela primeira rodada da Eredivisie naquele ano, enquanto os outros 16 clubes não teriam que fazer isso. Para complicar ainda mais, o governo espanhol tentou bloquear o negócio devido às altas cifras. Bloqueio que o Barcelona teria burlado, registrando o jogador como uma máquina de agricultura. Sem seu novo craque, o clube catalão patinava. Foram 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Quando Cruyff finalmente estreou pelo Barcelona, em 28 de outubro de 1973, 2 meses após a sua última partida oficial, o time estava na 14ª colocação da La Liga. Mas Cruyff logo faria as coisas mudarem. Logo na estreia contra o Granada, o agora camisa 9 anotou 2 gols. Nas 2 partidas seguintes, contra Real Múrcia e Bilbao, não balançou as redes, mas deixou uma assistência em cada jogo. Após perder o jogo contra o Zaragoza por compromisso com a seleção, Cruyff entraria em uma sequência que demonstraria de vez que estava em uma galáxia completamente diferente de todos os outros jogadores do campeonato espanhol. Foram 9 gols marcados em 7 partidas consecutivas, deixando ao menos uma bola na rede. No início dessa sequência, lá na 13ª rodada, o Barcelona pegou a liderança que não mais deixaria escapar até o final do campeonato. Durante esse racha de gols, Cruyff marcou o que é o gol mais marcante da carreira, contra o Atlético de Madrid, que era o atual campeão espanhol. Charlie Reixac,
que viria a ser auxiliar do holandês quando o ex se tornou técnico, fez jogada pela direita e cruzou forte. A bola parecia já estar se perdendo quando Cruyff, em um misto de esforço físico e técnico, voou para dar uma patada de calcanhar na bola e abriu o placar da vitória de 2-1 em uma imagem que rodaria a Europa. Cruyff parecia imparável. Técnicos quebravam a cabeça tentando decifrar um modo de o conter, usando marcação individual, marcação zonal, ou até mesmo apelando para pura violência. Mas nada parecia impedir o decolar do holandês voador. Johan era sempre mais ágil, mais rápido. E para deleite dos culés e terror dos adversários, seu cérebro era tão ou mais rápido quanto suas pernas. Era como se o futebol espanhol estivesse parado nos anos 60 e Cruyff os apresentasse o futebol do então longínquo novo milênio. No final daquele ano, Cruyff ainda seria premiado com a sua segunda bola de ouro. Depois do Atlético, o camisa 9 ainda marcou contra Valência, Las Palmas e Elche. Passou em branco contra o Santander, onde deu 2 assistências, e marcaria e assistiria contra o Celta de Vigo, passando em branco novamente no clássico catalão contra o Espanhol. E então viria a partida mais marcante para Cruyff como barcelonista. Os 5-0 contra o Real Madrid, em pleno estádio Chamartín. Cruyff marcou um gol, o segundo da goleada, deixando 2 jogadores do Madrid na saudade antes de fuzilar para as redes. E ainda deu as assistências para o 4º e 5º gols. A Catalunha vivia uma verdadeira Cruyff mania, um amor que o craque reconhecia e soube retribuir ao batizar seu filho como Jorge, nome do padroeiro da Catalunha, em catalão, o que era proibido na época pelo governo espanhol, e Cruyff burlou o registrando na Holanda. O holandês ainda marcaria nos 2 jogos seguintes, 2 contra a Sociedad e 1 contra o Castellón, mas passaria as 10 rodadas seguintes sem fazer um gol, dando 4 assistências nesse período. Mas já não importava. O título espanhol era blaugrana depois de 14 anos de sofrimento, com 8 pontos de vantagem para o vice-Atlético e 16 para o arquirrival, e então o 8º colocado, Real Madrid. Cruyff marcou 16 gols e deu 16 assistências em 26 jogos. E o impacto de seu futebol total pode ser observado nos números de gols do clube e de seus companheiros. Em 72-73, a temporada anterior à chegada de Cruyff, o Barcelona marcou 41 gols e não teve nenhum jogador entre os 10 melhores marcadores do campeonato. Em 73-74, o Barcelona marcou 75 gols, 34 a mais do que na temporada anterior, e teve 4 jogadores no top 10 de artilharia, entre eles o próprio Cruyff, enquanto sofreu apenas 3 gols a mais. Cruyff estava no auge da vida aos 27 anos, vivia uma relação de amor com a Catalunha e, após o vice-mundial com a Holanda, ganhou a companhia de seu antigo companheiro de Ajax, Johan Neeskens, contratado pelo Barcelona. O futuro parecia brilhante e vencedor para os culés, mas não foi isso que acabaria acontecendo. Nas 4 temporadas seguintes como blaugrana, o holandês marcou 7, 8, 18 e 11 gols, vendo o Real Madrid ser campeão por margem segura em 3 desses anos, e na única vez que não, perdeu o título por 1 ponto para o Atlético, conquistando apenas mais uma Copa do Rei quando Cruyff finalmente a pôde disputar, na sua última temporada, 77-78. Faltaram mais troféus, mas o impacto de Johan Cruyff viverá para sempre no Camp Nou. E ele ainda conquistaria todos os títulos que lhe faltaram como jogador do clube quando voltou como técnico, em 1988.